Olá, meu nome é Carolina. Bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso Descomplicando a ABNT. Esse módulo ele vai tratar sobre a 6023, elaboração de referências. Ela é de 2018, tendo uma versão corrigida agora em 2020. Esta norma ela vai fixar os elementos para a preparação, a compilação de referências, certo? Ela vai descrever as convenções para a transcrição e apresentação das informações originadas desses documentos. Ela vai se relacionar com com outras normas da ABNT, como a de resumo, a 6028, a de citações, que é a 10.520, a do ISSN, que é a 10.525, e a do ISBN, que é a ISO 2108. Algumas definições para melhor compreensão dessas normas. Então, o que seria autor? Seria a pessoa física responsável pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento. Nós temos também a autoentidade, que já seria a pessoa jurídica, o evento, a instituição, a organização, que seria responsável pela publicação, né, desse material, onde não se consegue distinguir a autoria pessoal. Capítulo é a seção de um documento, podendo ser numerado ou não. A descrição física é o detalhamento do documento quanto à forma, dimensão e extensão. O DOI, que é o sistema padrão utilizado para identificar documentos digitais em redes de computador. Edição são todos os elementos produzidos a partir de um original ou matriz. Editora é a casa publicadora, a pessoa ou a instituição responsável pela produção editorial. E a folha é o papel em formato definido, composto de duas faces, verso e anverso. Os elementos que compõem as referências. As referências elas são compostas de dois elementos, que são os elementos essenciais e, quando necessário, são acrescentados elementos complementares. Então, os elementos essenciais são aqueles que são indispensáveis para a identificação do documento, né? E estão estritamente vinculados ao suporte documental que vocês estão referenciando. E os complementares, eles vêm para acrescentar informações a mais para uma melhor caracterização dos documentos. Onde se localizam as referências? Elas podem ficar localizadas em 4 locais: no rodapé, no fim de textos, partes e seções, em listas de referências, antecedendo resumos, resenhas, recensões, conforme a 6028. Algumas regrinhas de apresentação. Então, as referências, os elementos essenciais e complementares das referências, eles devem ser apresentados em uma sequência padronizada. Com relação à formatação das referências, elas são elaboradas em espaços simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. Quando aparecem em notas de rodapé, devem ser alinhadas à margem esquerda do texto e a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas. A pontuação deve ser uniforme para todas as referências. Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o endereço eletrônico e a data de acesso, né? Então, o endereço eletrônico, ele é precedido da expressão disponível em e a data de acesso da expressão acesso em. E as referências originadas em uma única lista devem ser padronizadas quanto ao recurso tipográfico e à adoção de elementos complementares. O recurso tipográfico, negrito, itálico ou sublinhado, utilizado para destacar o elemento título, deve ser uniforme em todas as referências. Ao optar pelo uso de elementos complementares, estes devem ser incluídos em todas as referências do mesmo tipo de documento. Então, o que a gente pode observar aqui
a questão muito forte de se padronizar, de se uniformizar. Então, um elemento complementar que eu coloco em uma referência de um determinado suporte documental, eu vou ter que, por padronização, por uniformização, colocar nas minhas demais referências daquele mesmo suporte documental. E também, quando eu escolho meu recurso tipográfico para destacar o título, se eu escolho negrito, então todos os meus títulos daquela minha lista de referência vão estar destacados em negrito. Se eu escolho itálico, todos em itálico. Então, a palavra central aqui é padronização, uniformização. Quanto à transcrição dos elementos, então a gente vai conhecer um pouco dos elementos que fazem parte das referências, certo? Individualmente. Então, são 12 elementos. Primeiro, indicação de responsabilidade. O que seria essa indicação de responsabilidade? Nada mais é do que o responsável pela criação intelectual e ou artística daquele documento. Ela pode ser de 4 formas. Pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, pode ser um evento ou pode ter uma autoria desconhecida. Mais para frente eu vou dar alguns exemplos para vocês. O título e o subtítulo devem ser transcritos como figuram no documento, separados por 2 pontos. Edição. Utiliza-se a abreviatura dos numerais ordinais e da palavra edição, ED, de acordo com a língua do documento. Local. O local cidade deve ser indicado como aparece no documento. Editora. Deve ser indicada como figura no documento, suprimindo as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial. Data. Deve ser indicada em algarismos arábicos e ela pode ser ano, mês, dia e hora. Vai depender do suporte documental que eu esteja referenciando. Transcrição física. Pode ser em unidades físicas, documentos impressos e documento em meio eletrônico. Ilustrações. Podem indicar, a norma ela permite que se indique ilustrações de qualquer natureza através da abreviatura IL, né? A palavra ilustrações abreviada. Quando coloridas, utiliza-se il.color, que né? Ilustrações coloridas. Dimensões. Pode-se indicar a altura do documento em centímetros e, em alguns casos de documentos de formatos excepcionais, também a largura. Série e coleções. Apresenta-se depois da transcrição física, entre parênteses, o título da coleção ou série, acompanhado de seu número, se houver, em algarismos arábicos, separados por vírgula. Notas. Quando necessárias a identificação de obras, né? Devem ser incluídas notas complementares ao fim das referências. E disponibilidade e acesso indicam-se como último elemento da referência de documentos eletrônicos online, a disponibilidade e a data de acesso, né, como já falei anteriormente, precedidas da expressão disponível em e acesso em. Então, aqui eu vou descrever um pouquinho cada um desses elementos que eu falei anteriormente. Então, autor, pessoa física. Como é que eu faço a entrada de um autor que é uma pessoa física? Ele deve ser indicado pelo último sobrenome em letras maiúsculas, seguido do prenome e outros sobrenomes, abreviados ou não, conforme consta no documento. No caso de mais de um autor, devem ser separados por ponto e vírgula, seguidos de um espaço. Então, aqui no exemplo, nós temos o Alves. Então, somente um autor, entrei pelo sobrenome, né, pelo último sobrenome em maiúsculo, e seguido do nome e dos outros sobrenomes. Aqui, o que eu quero chamar a atenção para vocês, com relação à padronização, uniformização, que a gente já falou antes, caso vocês, na lista de referência de vocês optem por escrever o nome dos autores por extenso, como está aqui, né, Alves, vírgula, Roque de Brito, por padronização, aconselha-se que os demais autores, né, na lista sigam esse formato, né. Agora, caso eu queira abreviar por padronização, aconselha-se que os demais também
apareçam de forma abreviada. Quando houver até 3 autores, eu indico os 3 separados por ponto e vírgula, como eu já falei. Então, aqui nesse outro exemplo, nós temos 3 autores, Passos, Fonseca e Chaves, separados por ponto e vírgula, e aqui nesse exemplo foi preferido abreviar, né? Os nomes e os outros sobrenomes. Mas agora, quando houver mais de 4 autores, como é que eu procedo? Né? A norma, ela me permite, né, indicar todos, porém, ela também me permite que eu indique apenas o primeiro, seguido da expressão et al, em itálico. Então, eu tenho um documento, um livro que tem mais de 4 autores. Eu posso indicar os 4, né? Do mesmo jeito, separando cada um por ponto e vírgula, ou eu indico o primeiro e seguido da expressão et al em itálico. Aqui eu trouxe 2 formas do exemplo, né? Colocando os 4 e depois colocando a expressão et al. Aqui eu trouxe uma observação, porque são várias características que tem na norma a respeito de quando se aparecem sobrenomes de autores hispânicos, com nomes compostos, com grau de parentesco. Então, são algumas particularidades que eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito extenso. Então, eu coloquei a observaçãozinha para vocês darem uma olhada nessas particularidades da norma, certo? Nessa seção aí, 8.1.13. E aí tem um linkzinho, caso vocês tenham a matrícula da UFC, que tem acesso através do catálogo, podem entrar aí por esse link, que ele já vai direto no catálogo da biblioteca, ok? Mas assim também, o que eu aconselho, que vocês não... Os exemplos que eu trouxe aqui, eu retirei da norma, mas eu não trouxe todas as particularidades da norma, porque senão ficaria muito extenso, então aqui não dispensa a consulta à norma, certo? Outra possibilidade com relação à autoria pessoa física. Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra em coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguido da abreviação em letras minúsculas e no singular do tipo de participação. Se ele foi um organizador, um compilador, um editor, um coordenador, entre parênteses. Havendo mais de um responsável, o tipo de participação deve constar no singular após o último nome. Então, aqui, o Ferreira, ele foi o organizador. Então, a entrada vai ser por Ferreira, daquele jeito, né? Ferreira maiúsculo, acompanhado do nome, dos outros sobrenomes, com a palavrazinha da designação da sua participação entre parênteses e em letra minúscula. Lembrando que se for mais de um, a designaçãozinha ela fica no singular, ela não vai para o plural. Aqui no caso ele foi o organizador. Nesse outro exemplo nós temos um coordenador, um compilador, um editor. Agora a autoria pessoa jurídica. As obras de responsabilidade de pessoa jurídica, que são órgãos governamentais, empresas, associações, dentre outras, têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviada. Aqui o exemplo que a gente trouxe foi a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a gente está vendo que entra em caixa alta, né, em letras maiúsculas. Eu poderia colocar a ABNT ou a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aqui, outra particularidade. Quando for uma instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. Aqui no exemplo, no caso, foi o Ministério da Justiça, a jurisdição Brasil, né? Então, tá aqui o exemplo, que vem em maiúsculo, a jurisdição. Aqui também eu trouxe outra observaçãozinha, né? Porque tem várias outras particularidades. Também o link para o acesso ao catálogo da biblioteca para ter acesso às normas. Autor-evento. As obras resultantes de eventos, que são o quê? São seminários, congressos, simpósios,
tem sua entrada pelo nome do evento, por extenso e em letras maiúsculas, seguido do seu número de ocorrência, se houver, ano e local da realização, e no idioma do documento. O número de ocorrência deve ser em algarismos arábicos, seguido de ponto. Então, aqui no caso, o exemplo: Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Então, esse é o nome do evento, em letras maiúsculas, precedido do ano do número de ocorrência, né? No caso aqui é o 10º, do ano, 1979, e do local, Curitiba. Então, quando tem algum documento que o autor é um evento, a entrada é dessa forma na referência. E quando a autoria é desconhecida? Quando a autoria é desconhecida, como é que eu faço a entrada? Pelo título daquele documento, porque a norma ela não me permite que eu coloque o termo anônimo ou a expressão autor desconhecido, né? Eu não posso usar. Então, exemplo aqui no caso, Pequena Biblioteca do Vinho, entrou pelo título e a primeira palavra vem em maiúsculos. Se eu tivesse artigo definido ou indefinido, ele também vinha acompanhado em maiúsculo. Agora, outro elemento, que é o título e a indicação de responsabilidade. A gente já viu que o título é separado do subtítulo por 2 pontos e que o título eu posso escolher 3 destaques tipográficos, o negrito, o itálico e o sublinhado. Aqui no exemplo, arte sacra, em negrito, 2 pontos, espaço sagrado hoje. Uma particularidade: referências com entrada pelo título e iniciado por artigo definido ou indefinido deve ser gravado em letras maiúsculas o artigo e a palavra subsequente, que foi o que eu já comentei. Aí aqui esse outro exemplo já vem da palavra acompanhada do artigo, né? Os grandes clássicos das poesias líricas. Outro caso. Em títulos e subtítulos longos, podem-se suprimir as últimas palavras, desde que não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências entre colchetes. Então, aqui no título, nós temos a criança, perguntas e respostas, médicos, psicólogos, professores, técnicos, dentistas. Fez uma supressão. Ainda continua entendendo, né? Que criança está fazendo perguntas e respostas, várias profissões. Não perdeu o sentido, o título. Então, sempre tomar cuidado de quando for fazer alguma supressão, o título não perder o sentido inicial. Outro elemento é edição. Nós vimos que ela deve constar como, né, no idioma do documento, em algarismos em número ordinal, acompanhado da palavra edição abreviada. Então, aqui 2 exemplos, né, um em inglês e um em português. E quando essa minha edição ela vem acompanhada de emendas e acréscimos, que seria o quê? Uma sexta edição revista e aumentada, uma sexta edição atualizada e revisada, eu coloco esses acréscimos de forma abreviada. Aqui no exemplo, nós temos terceira edição revista e aumentada. E com relação a documentos eletrônicos, a versão desses documentos, a norma considera como equivalente ao elemento edição e deve ser transcrita como consta no documento. Aqui no exemplo, nós temos a versão 1.0a desse documento eletrônico. Local. O local é a cidade, né, onde aquele documento foi publicado. Quando eu não sei a cidade, não tenho a cidade, eu posso indicar o estado ou país, desde que conste no documento. No caso de cidades homônimas, acrescenta-se a sigla do estado ou do país separados por vírgula. Aqui no exemplo nós temos Viçosa, né? Viçosa em Alagoas, Viçosa em Minas Gerais, Viçosa no Rio Grande do Norte. Então, para fazer essa diferenciação, o que a norma aconselha? Colocar o estado separado por vírgula, né?
Quando houver mais de um local para uma só editora, o que ela me indica? Indica o primeiro ou o mais destacado. Aqui no exemplo, nós temos essa editora e na obra haviam vários locais para essa editora. Então, para fazer a referência, foi colocado São Paulo, que era o que aparecia primeiro, ou o que está em destaque tipográfico. Mas agora, quando o local não aparece no documento, mas pode ser identificado, como é que eu faço? Eu indico ele entre colchetes. Então, eu tenho um documento, não tenho local, mas eu consigo identificar fora da obra que aquela editora é de tal local. Eu coloco na minha referência, porém, eu coloco entre colchetes. Mas quando não, na minha obra não tem local e eu não consigo identificar de qual local é, como eu vou proceder? A norma, ela, né, nos permite que a gente utilize a expressão sin in loco de forma abreviada, ou seja, S.L. E ou seja, quando eu não, num documento, eu não consigo identificar o local e também não, e nem fora eu consigo identificar, eu não deixo sem local. Qual é a minha possibilidade? Colocar a expressão sin in loco abreviada no campo onde seria o local. Aqui 2 exemplos de um livro e de um periódico. Aqui observando como ele foi o primeiro elemento, né, desse campo aqui, o Szinho vem maiúsculo. Aqui, como ele não é o primeiro elemento, né, ele vem depois do nome jornal, em vírgula, só observar a pontuação, o S vem minúsculo. A editora, que é a casa publicadora, né, que é a casa responsável pela produção editorial daquele documento, nós vimos que ela vem sem a designação comercial. Tá aqui um exemplo, né? São Paulo, editora Atlas. Se tivesse Atlas S.A., seria apenas Atlas. E para uma editora homônima a uma instituição, né, deve-se indicar a palavra editora ou a abreviatura como consta no documento. Aqui no caso, trouxe a editora Senac, São Paulo, porque tem o Senac instituição, né? É homônima à instituição Senac, só que o Senac tem a editora Senac. Então, para fazer essa diferenciação, a norma ela permite que a gente coloque ou a palavra editora antes, por escrito, ou de maneira abreviada. Outra possibilidade, quando houver 2 editoras com locais diferentes, indicam-se ambas, com seus respectivos locais, separados por ponto e vírgula. Ou seja, eu coloco o local e a editora, ponto e vírgula, o outro local e a editora. Porém, se forem 3 ou mais, eu vou indicar apenas a que está em mais destaque. Aqui no exemplo, trouxe 2 editoras, colocou Rio de Janeiro, 2 pontos, Expressão e Cultura, aí ponto e vírgula, São Paulo, 2 pontos, EDUSP, ou seja, 2 editoras, 2 locais diferentes, coloco as 2, sendo até 2. 3 ou mais, a que aparece primeiro ou a que vier em destaque tipográfico. E quando houver 2 editoras com o mesmo local, como eu procedo? Eu indico ambas, separadas por 2 pontos. Aqui, 2 editoras, todas 2 Rio de Janeiro, ou seja, 2 editoras mesmo local, coloco as 2 separadas por 2 pontos. E quando a editora também for autor, no caso de pessoa jurídica, né? Eu posso colocar ou a forma abreviada ou a sigla, desde que conste no documento. Então, aqui o exemplo é o Instituto Nacional do Câncer. Então, ele foi o autor, pessoa jurídica, e ele também foi o editor. Então, eu posso colocar a forma abreviada no campo de indicação de editora, desde que conste no documento a forma abreviada. Porém,
Se eu tenho um documento e eu não consigo identificar a editora, como eu vou proceder? A norma, ela nos aconselha a utilizar a expressão sine nomine, desculpa, de forma abreviada. Então, S.N. entre colchetes. Então, se eu tenho um documento e eu não consigo identificar a minha editora, eu vou colocar essa expressão abreviada no campo onde seria a editora. Uma observação, que vocês viram, né? Que o local e a editora, eles ficam um do ladinho do outro na referência. Então, no caso de uma obra que eu não consigo identificar nem o local e nem a editora, e como eles, né, a expressão que a gente coloca é entre parênteses, a norma, ela diz que a gente pode colocar essa expressão em um único par de colchetes, né? Separados por 2 pontos, que é aqui no exemplo dessa obra, a história do Mirador, não sei local, não sei editora, abro um único par de colchetes e coloco SL, 2 pontos, SN, para não colocar separado. Data, outro campo. Devem ser indicados as datas da publicação, manufatura, distribuição, execução, transmissão, dentre outros, né? Eu disse que poderiam ser de 3 formas: ano, mês ou hora. Dia, quer dizer, dia e hora, né? Então, o ano, ele deve ser indicado em algarismos arábicos. Tá lá, 2002. Vi na minha obra, coloquei. Ela fica localizada depois da editora, né? Editora, vírgula, ano. Caso não seja conseguido, caso não se consiga localizar o local de publicação, eu posso colocar o do copyright, sendo que o do copyright ele vai ser precedido do Czinho para identificar que aquele ano é do copyright. E esse Czinho ele vem em letras minúsculas e sem espaço. Ou se não conseguir localizar esse ano, né? Eu posso colocar o da distribuição, da impressão, o ano que eu conseguir identificar naquele meu documento. Aqui no exemplozinho do copyright, tá aqui C 1993, né? Czinho minúsculo sem espaço. Agora, se nenhum ano de publicação, de distribuição, de nada, eu for conseguido ser localizado nesse meu documento, eu não posso deixar esse meu documento sem um ano, sem uma data. A norma, ela me dá várias possibilidades de formas para eu identificar o ano do documento que eu estou referenciando, né? Se eu sei que naquele meu documento não tem o ano no documento, mas eu sei que ele pode ter sido, por exemplo, é um documento que trata sobre a Covid, né? Então eu sei que ele pode ter sido publicado entre 2020 e 2021, né? Mas não tenho certeza. Tem uma formazinha de colocar, boto um ano ou outro, né? Com o nomezinho ou entre as duas datas. Ah, mas eu tenho certeza que foi em 2020, né? Então eu coloco esse ano entre parênteses. Estou colocando entre parênteses porque não está na obra, mas eu sei que aquele documento que eu estou referenciando foi publicado em 2020, então eu coloco entre parênteses. Ah, não tenho certeza que foi em 2020, então eu coloco entre parênteses seguido de uma interrogação, que isso vai dizer que foi um ano provável, né? Da publicação daquele documento. Aí tem várias formas. Tem ano aproximado, tem década certa, década provável. Então, o que a gente observa? Que a norma traz várias formas de tentar colocar um ano naquele meu documento. Então, meu documento que eu estou referenciando, ele não pode vir sem um ano que o localize, certo? O mês, se houver, ele deve anteceder o ano e ser indicado de forma abreviada no idioma original da publicação, conforme o anexo A da norma. Então, o anexo A da norma vai trazer toda uma lista de como abreviar
certo? É só dar uma olhadinha lá quando você não sabe. Aqui no exemplo, nós temos março de forma abreviada antes do ano. Então, março, o mês abreviado e antes do ano, na língua do documento, e o ano em números ordinais. E se constar na publicação, em lugar dos meses, as estações ou as divisões do ano em trimestre, semestre, entre outros, indicam-se os primeiros como figuram no documento e abreviam-se os demais. Então, se aparece estações na primavera de 2019, coloca, né, de forma abreviada. Se constarem na publicação mais de um mês ou estação, indicar o início e o final separados por uma barra oblíqua. Aqui no exemplo, nós temos maio barra dezembro, 1996. E o dia e a hora. O dia deve ser indicado em algarismos arábicos e anteceder o mês, separados por um espaço. Se necessário, indicar a obra de publicação e do acesso do documento após as respectivas datas. Então, a ordem é dia, mês e ano. O dia, ele vai vir em algarismos arábicos antes do mês, separados por um espaço. Então, aqui no exemplo, nós temos 20, junho, 2013. Se vocês não... Desculpa. Vocês podem perceber que não tem nenhuma preposiçãozinha ligando, tipo 20 de junho de 2013. Não se coloca. Coloca apenas a data, o mês abreviado e o ano. Aqui no outro exemplo, 19, junho, abreviado, 2013, e aqui no caso foi colocado a hora. Então, a hora ela vem depois do ano. Descrição física. Unidades físicas. A quantidade total das unidades físicas referenciadas deve ser registrada na forma indicada no documento, seguida da sua designação específica, abreviada quando possível e separada por vírgula quando houver mais de uma sequência. Se necessário, informar detalhes do documento, indicá-lo entre parênteses. Então, aqui a descrição física, no caso, exemplos, 122 páginas, um atlas, especificando mais um pouquinho, com 269 páginas, entre parênteses, 8 álbuns, especificando mais um pouquinho, 555 fotografias, aí a gente já viu que coloca entre parênteses, quando se coloca mais um pouquinho de detalhe. Documentos impressos. Eles podem ser registrados o número da última página ou folha de cada sequência, respeitando-se a forma encontrada, letras, algarismos arábicos, romanos, né? Se necessário, indicam-se a quantidade de páginas não numeradas entre colchetes. Então, eu não posso numerar as páginas, respeito algarismos arábicos, letras, aqui no caso, né? Temos algarismos arábicos e romanos. Quando o documento for constituído de apenas uma unidade física, indica-se o número total de páginas ou folhas, seguido da abreviatura P ou F, respectivamente. Então, P para páginas e F para folhas. Página, frente e verso, certo? Folha, só frente. Então, aqui no exemplo, 500 páginas, 17 folhas. Outra particularidade. Quando o documento for publicado em mais de uma unidade física, indica-se a quantidade de volumes, seguida da abreviatura F. Então, aqui esse livro, Processo Penal, ele foi publicado em 4 volumes. Então, a descrição aqui física tá 4V de volume de forma abreviada. Em parte de publicações, deve-se indicar os números das folhas ou páginas inicial e final, precedido da abreviatura F para folha ou P para página. Se a publicação for em volumes, indica-se o número de volume precedido da abreviatura F.
né? Então, aqui no exemplo, no caso, se for um capítulo de um livro que eu estou referenciando, então, eu vou colocar a página final e inicial daquele capítulo na minha descrição física, que no caso, da página 31 à página 40. Quando a publicação não for paginada, indica-se, caso necessário, a quantidade de páginas entre colchetes. Caso o número de páginas seja irregular, indica-se a sequência apresentada no documento. Então, aqui, 46 colchetes. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tudo que é colocado na referência, que não está no documento, é colocado em um par de colchetes. Documentos em meio eletrônico. Vocês vão ver demais aqui, quando eu começar a passar para vocês os exemplos de referências, certo? Então, documento em meio eletrônico, como eu já falei, repetindo novamente, recomenda-se indicar o tipo de suporte ou meio eletrônico em que o documento está disponível, né? Então, é possível também referenciar redes sociais. Para isso, eu tenho que especificar o nome da rede e o perfil ou página acessada separados por 2 pontos. Então, a norma ela me permite também que eu possa referenciar as redes sociais, caso no meu trabalho eu utilize ela como alguma fonte de pesquisa, eu referencio, né? Tem que ter aqui um exemplo do Twitter, então, em redes sociais e documentos eletrônicos em si, o que é importante, indicar o tipo de suporte ou meio eletrônico que aquele documento está disponível. Aqui é um Twitter, né, que foi utilizado, então eu coloco o nome da rede social, 2 pontos, o perfil que foi acessado, e no caso aqui, como é um documento eletrônico online, vem aquela particularidadezinha de colocar um endereço precedido da palavra disponível em e a data em que foi acessado, precedido da expressão acesso em. Então, todo documento eletrônico online vai vir com esse pré-requisito, colocar disponível em e acesso em. Acesso em, que é a data, o mês e o ano, que nós já vimos que o ano antes da data, o ano antes do mês, o mês de forma abreviada, sem as preposições de ligação. Então, 5 março, no caso aqui, né? Abreviado, 2015. Aqui outro exemplo, já é uma referência de uma mensagem eletrônica e o outro de um e-book. Ilustrações. Podem ser indicadas as ilustrações pela abreviatura IL, separadas por vírgula na descrição física. Se necessário, especificar o tipo de ilustração, indicar se é colorido ou preto e branco, por meio da abreviatura Color ou PIB. Então, é lá no finalzinho, depois da descrição física, eu vou colocar se tem ilustração, se é preto e branco, se é colorida. Tudo de forma abreviada. Dimensões. Indicar as dimensões do documento em centímetros após a descrição física e ilustração, se houver, separados por vírgula. Aqui no caso, a iluminação para vídeo e cinema, 21 centímetros. E aqui nesse outro exemplo, colocou largura e altura, que também pode, a norma permite, 16 por 23 centímetros. Série e coleções. Indicam-se entre parênteses os títulos das séries e coleções separados por vírgula, da numeração em algarismos arábicos, se houver. A subsérie, se houver, separada da série por ponto. Então, as séries e coleções vêm entre parênteses. A série é separada por vírgula do número. Está aqui texto para discussão, vírgula, número 31. Notas. Sempre que necessário a identificação da obra, podem ser incluídas notas com informações complementares ao final da referência em língua portuguesa sem destaque tipográfico. O que são essas notas? É colocar se inclui bibliografia, se inclui índice, se o ISSN, o ISBN, lembrando que a nota é um elemento complementar, então, se eu coloco em uma referência de um determinado suporte documental, por padronização, coloco nos demais.
Em documentos traduzidos, o título original, quando mencionado, pode ser indicado procedido da expressão título original seguido por 2 pontos. Disponibilidade e acesso, aí já vem novamente aquela particularidadezinha que eu já falei. Indicar como último elemento da referência de documentos em meio eletrônico online, a disponibilidade e a data de acesso, precedida da expressão disponível em e acessado e acesso em. Então, eu estou sempre batendo nessa tecla, né? Vocês estão percebendo. Porque isso é um erro que a gente sempre observa quando a gente está corrigindo as referências de vocês, dos TCCs que vocês entregam para depósito no catálogo da biblioteca e no repositório. Agora nós vamos para os exemplos de referências, né? Então, de acordo com o tipo de documento, tem particularidades em cada referência que se vai elaborar. Então, vamos começar com as monografias no todo. O que são essas monografias no todo? Vai incluir livro, manuais, catálogos, dicionários, trabalhos acadêmicos como TCCs, teses, dissertações. Então, tudo isso vai entrar em monografia. Começando com livro. Então, quais são os elementos essenciais para quando eu vou referenciar um livro? É o autor, o título, o subtítulo, se houver, edição, se houver, local, editor e data de publicação. Então, esses são os elementos essenciais. Quando eu achar necessário acrescentar elementos complementares à referência para melhor indicar, aí já são todos os elementos que eu não citei agora, né? Que não está na norma, nos elementos essenciais. Então, aqui embaixo eu trouxe um exemplo de como fica a referência com as pontuações com esses elementos essenciais. Autor, que a gente já viu que a entrada dele é em maiúscula, o título e o subtítulo separados por 2 pontos, sendo o título destacado em negrito, itálico ou sublinhado, edição abreviada, né, com o número e a palavra edição abreviada na língua do documento, o local, 2 pontos, editora, sem a designação comercial, vírgula e o ano, certo? Aqui embaixo nós temos um exemplo. Look, caixa alta, maiúscula, liderança em gestão escolar, negrito, título, 4ª edição, forma abreviada, Petrópolis, 2 pontos, Vozes, 2010. Então, vocês podem observar aqui como se faz a referência de um livro no todo, com os elementos essenciais. Quero colocar algum elemento complementar? Coloco quantidade de páginas, coloco que ele é 18 centímetros, coloco a coleção a qual ele pertence, coloco que ele tem uma bibliografia, coloco o ISBN dele. Então, tudo isso é elemento complementar. Trabalhos acadêmicos. Quais são os elementos essenciais? Autor, título e subtítulo, ano de depósito, tipo de trabalho, se é uma tese, se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso, o grau. Então, aquele trabalho foi para a obtenção de um título de especialista, de doutor, de mestre, o curso entre parênteses. Vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. Então, todos esses elementos que eu falei são elementos essenciais. Mas eu posso também acrescentar elementos complementares se eu achar necessário para uma melhor identificação daquele documento. Aqui abaixo também nós temos um exemplozinho de como, né, fica, digamos assim, a formatação dessa referência com suas pontuações. Aqui no exemplo nós temos Rodrigues em letras maiúsculas. Então, Rodrigues, aí o título vem em destaque, né? O título do trabalho dele, o ano de depósito, 2009, o tipo de trabalho, que aqui no caso é uma dissertação, qual o grau para obtenção de um mestrado, em qual curso? Fisiopatologia experimental.
Isso tudo vem entre parênteses. Aí a vinculação acadêmica, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, local e ano, São Paulo 2009, certo? Bem simples. O que eu aconselho para vocês nesse momento que vocês estão começando nesse processo, certo? É se deter mais nos elementos essenciais. E quando vocês estiverem assim bem firmes nos elementos essenciais, e acrescentando algum elemento complementar, caso vocês achem que seja necessário. Agora, se essa minha monografia ela está em meu eletrônico, como é que eu vou proceder, né? Então, para documentos eletrônicos, como a gente viu, o que é necessário indicar o suporte físico, né? Onde eu posso ter acesso a esse documento, onde foi que eu tive acesso a esse documento. E para documentos online, né, eletrônicos online, vem aquela particularidade de colocar disponível em e acesso em. Então, eu coloco toda a minha referência como se fosse um documento impresso e vou acrescentar o suporte e, se for online, disponível em e acesso em. Então, toda referência de um documento que vai estar no meio online, ele vai ser a referência do suporte físico acrescentada a essas informações. De qual suporte físico, né? Da descrição física do documento eletrônico e, caso online, acesso em, disponível em. Agora, a parte de monografia, que seria o quê? Uma seção, um capítulo. Eu não estou referenciando aquele livro todo. É apenas um capítulo daquele livro. Como é que eu vou proceder? Os elementos essenciais são o autor e título daquela parte que eu estou referenciando, seguidos da expressão em itálico, ou separada de. E aí eu vou colocar a referência do documento todo, que eu já aprendi antes, como é que eu faço uma referência de um documento todo. Então, a única diferença é que eu vou colocar a particularidade daquela seção que foi a que eu utilizei no meu trabalho. Então, o autor vem em caixa alta, maiúsculo, o título da parte em itálico, ou a expressão separada de, e toda aquela referência daquele documento no todo. E uma particularidade aqui, que o que vem em destaque tipográfico do título não é o título da parte que eu consultei, e sim o título do livro, certo? Sempre se deter a esse detalhe, que o que vem em destaque no título é o título do livro e não o título da parte consultada. Aqui no exemplo nós temos Romano, né? O título do capítulo de Imagens da Juventude na Era Moderna, aí já vem toda a referência do conteúdo no todo, e aqui o que está em destaque é o título do livro e não o título da parte. Aí eu trouxe uma observação. Quando o autor da parte for o mesmo autor do livro todo, deve-se repetir o autor quando fizer a referência completa da monografia. Então, eu vou utilizar um capítulo daquele livro, daquele autor. Não vou usar o livro todo. Eu faço aquela particularidade para aquela parte, né? O título e o capítulo daquela parte, seguidos da expressão separada de ou em itálico, e repito novamente o autor, porque são os mesmos, porque é o mesmo autor, né? Da parte e do livro no todo. Repito o autor e toda a referência daquela obra no todo. E estiver em meio eletrônico, a mesma coisa da monografia no todo. Faço toda a referência como se fosse em meio impresso, acrescentando as informações relativas à descrição física do meio eletrônico, ou seja, é um e-book, é um CD-ROM, é disponível em, acesso em. Publicação periódica. O que são essas publicações periódicas? Inclui toda ou parte de coleção, fascículo, revista, jornal,
Vamos começar aqui pelos artigos, né? Seção ou matéria de publicação periódica, que são o quê? São os artigos, são as comunicações, são os editoriais, são as entrevistas. Quais são os elementos essenciais para se referenciar a esse tipo de documento? Autor, título do artigo ou matéria, subtítulo se houver, título do periódico, subtítulo se houver, local de publicação, numeração do ano e ou volume, numeração e ou edição, tomo se houver, página inicial e final e data ou período de publicação. Esses são os elementos essenciais. Aqui abaixo também eu trouxe um exemplo de como é a formatação com suas pontuações. E aqui no exemplo nós temos De Luca, né, que é o autor. Aqui o título da matéria, notas curtas. Getúlio é o nome, é o título do periódico, então o que vem em destaque é o título do periódico e não o título do artigo ou da matéria. Aí vírgula, o local, o ano ou volume. Aqui não, no caso não tem número ou edição. A página e a data ou período de publicação, que aqui no caso foi julho e agosto de 2009. Agora, se esse meu documento viesse em um meio eletrônico, repetindo novamente, o que é que eu iria acrescentar? Eu ia obedecer todos os padrões indicados para como se fosse do impresso, né? E acrescentar apenas as informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Um CD-ROM, online, um e-book. Então, o eletrônico é só acrescentar essas informações àquela minha referência que eu fiz do impresso, digamos assim. Artigo e ou matéria de jornal. O que inclui? Editorial, entrevista, reportagem, resenha. Então, os elementos essenciais são autor, título, subtítulo se houver, título do jornal, subtítulo do jornal se houver, local de publicação, numeração de ano e ou volume, número se houver, data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data. Né? Aí tudo, quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para uma melhor identificação do documento. E aqui também abaixo eu trago um modelo de formatação, de acordo com as pontuações, e aqui o exemplo em si. Né? O autor, o título da matéria, aqui, parcela do Tesouro nos empréstimos, o título do jornal em destaque tipográfico, o local, o ano, o volume, o número, o local, o ano de publicação, aqui a seção em que está essa matéria e a página. Artigo ou matéria de jornal em meio eletrônico. Aí a mesma particularidade, como se impresso estivesse, eu faço toda aquela referência e vou acrescentar as informações relativas à descrição física do meu eletrônico. Um e-book, um CD-ROM, um DVD, acesso em, disponível em, evento. Inclui o conjunto de documentos resultantes de eventos, né? Que a gente já viu como é que faz a entrada quando um autor é um evento. Então, parte de evento inclui trabalhos publicados em eventos. Então, eu utilizei um trabalho que foi publicado no Congresso de Administração para fazer esse meu TCC. Como é que eu vou referenciar? Mas antes de eu explicar, eu vou só fazer uma observação que a norma traz, que para trabalhos somente apresentados, recomenda-se como ordem de elementos essenciais. Autor, título, subtítulo, se houver, e data de apresentação. Então, esse documento ele não foi publicado, vamos dizer assim, uma palestra.
Então, eu vou colocar só o autor, o título, o subtítulo, se houver, e a data da apresentação daquela palestra, por exemplo. Então, parte de evento em monografia. Como é que eu vou proceder à referência? Os elementos essenciais são o autor, o título do trabalho, seguidos da expressão in, que aí a gente já viu, né? Que coloca toda os elementos essenciais da monografia como um todo, que aqui no caso só vai mudar o autor, porque aqui vai ser o nome do evento, que a gente já viu como é que faz a entrada. Aqui abaixo eu trouxe também o exemplo da formatação, e aqui o que fica em destaque tipográfico é o título do documento, que no caso vai ser os anais do terceiro simpósio de contabilidade. Aqui no exemplo nós trouxemos os autores daquele trabalho que foi apresentado, o título do trabalho apresentado, a expressão porque está dentro de uma monografia, a gente já viu que quando está dentro da monografia é a expressão in ou separada de, o título, aqui no caso foi o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, a ordem dele, o ano em que ele foi e o local, né? O tipo de documento aqui no caso é anais e está aqui entre colchetes porque geralmente é anais do 9º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Então, não para não repetir, ficar aquela referência grande, eu posso suprimir, que a gente já viu que posso suprimir títulos, desde que não se perca o sentido. Então, aqui está se entendendo que são os anais desse simpósio e é a descrição da monografia. Autor, editora, ano, e como foi uma parte da monografia, eu tenho que colocar a descrição física da página 16 à página 29. E se esse meu evento tivesse uma publicação periódica? Os elementos essenciais seriam o autor, título do trabalho, título do periódico, subtítulo se houver, local de publicação, numeração do ano e o volume, número e ou edição, tomo se houver, páginas inicial e final, data ou período de publicação, nota indicando o número e o nome do evento e o ano e local. Aqui também abaixo tem um exemplo da formatação, as pontuações e o que fica em destaque é o título do periódico e não o título do trabalho. Sempre se ater a esse detalhe. E aqui no exemplo, Gonçalves. Aqui tinha mais de um autor e foi optado por colocar apenas o primeiro seguido da expressão etial, o título do trabalho e o título do periódico, Ciência Animal Brasileira, que é o que vai ficar em destaque tipográfico, e aí toda a referência do periódico, que também a gente já aprendeu como faz. Caso tivesse e-mail eletrônico, a gente já aprendeu que se estivesse e-mail eletrônico, colocaria o suporte em que eu tive acesso àquele documento. Patente. Os elementos essenciais são inventor, autor, título, nome do depositante ou o título e do procurador, se houver, número da patente, data de depósito e data de concessão da patente, se houver. Abaixo também tem aqui um exemplo da formatação dessa referência e aqui abaixo um exemplo com dados que vocês podem ver. Eu não trouxe todos os elementos, todos os exemplos de documentos que existem na norma, porque ia ficar bastante extenso, apesar de que já está bastante extenso, ia ficar ainda mais. Então, o que eu aconselho para vocês sempre darem uma olhadinha na norma, que ele tem vários outros exemplos de vários outros suportes documentais. Patente em e-mail eletrônico, aquela mesma particularidade. Coloco toda a referência como se fosse em suporte físico, acrescentado daqueles elementos para melhor identificar o documento, né? Da descrição física do documento eletrônico. Documento jurídico, né? Podem ser legislação, jurisprudência e atos administrativos. Eu trouxe um exemplo de cada. Legislação, que vai incluir Constituição, decreto-lei,
emenda constitucional, então tudo isso, legislação. Como eu vou fazer a referência? Os elementos essenciais são jurisdição ou cabeçalho da entidade, em letras maiúsculas, epígrafe e emenda transcrita conforme publicada. Dados da publicação. Então, essa aqui é a partezinha que vai especificar esse tipo documental, né? A jurisdição, aqui, Brasil, o cabeçalho, a epígrafe, Decreto-Lei número 2000, de 25 de fevereiro de 1997, aí vem a ementa, dispõe sobre, e aí depois de tudo isso, eu coloco os dados da publicação. No caso aqui estava em uma monografia, no Vadimeco, então Vadimeco, Porto Alegre, verbo jurídico, e aqui a paginazinha da onde está a lei, porque é uma seção da monografia. A gente viu que quando é uma seção, um capítulo da monografia, tem que colocar a página da onde está localizado. E se tivesse e-mail eletrônico, tudo isso acrescentando as informações relativas à descrição física do e-mail eletrônico. Não tem como errar, gente. Já repeti não sei quantas vezes. Jurisprudência, que são os acordos, decisão interlocutória, despacho. Então, quais são os elementos essenciais? Jurisdição em letra maiúscula, nome da corte ou tribunal, turma e ou região, entre parênteses, se houver, tipo de documento, se é um agravo, se é um despacho, número do processo, se houver, ementa, se houver, vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade do tribunal, nome do relator, procedido da palavra relator, se houver, data de julgamento, se houver, dados da publicação. Então, aqui ele dá várias opções, mas ele sempre coloca, se houver. Se não houver, pode continuar a referência, não precisa colocar nenhuma palavrinha que identifique esse campo, caso não ache. Então, aqui no exemplo, Brasil, Superior Tribunal de Justiça, súmula número 333, cabe mandato de segurança. E se ela tivesse e-mail eletrônico, o que iria acrescentar aqui? Um CD, né? Ou disponível em, acesso em. Seria a única diferença dela. Atos administrativos normativos vão incluir avisos, circulares, contratos, decretos. Então, quais são os elementos essenciais? Jurisdição ou cabeçalho da entidade em letras maiúsculas, epígrafe, tipo, número e data de assinatura do documento, ementa, dados da publicação. E aí, quando necessários, acrescentam-se ao final da referência, como notas, elementos complementares para melhor identificar o documento. Tá, aqui abaixo tem um exemplozinho, né, de acordo com o documento. Aqui, no caso, é um aviso. Atos administrativos, se tivessem online, aí aquela mesma particularidade, acrescentar as informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Documento iconográfico, que são os documentos iconográficos, são pinturas, gravuras, ilustrações, fotografias. Então, caso você utilize algum desses documentos no seu trabalho, como é que você vai fazer a referência? Os elementos essenciais são autor, título, data e especificação de suporte. Em obras de arte, quando não existir o título, deve-se indicar a expressão sem título entre colchetes. Quando necessário, acrescente os elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Aqui no exemplo, Levi, são plantas, né? Então, no final eu coloco qual é a especificação de suporte, né? São plantas diversas, 108 folhas, originais em papel vegetal. Então, o título, o autor, o título, a data e a especificação do material. E aqui, no caso, esse documento aqui foi sem título, e aí quando é uma obra de arte que não vem título, eu coloco a expressão sem título entre colchetes e ela fica em destaque tipográfico. E se fosse em eletrônico, a mesma coisa, gente. Aqui no caso foi uma fotografia disponível em, acesso em.
Documento cartográfico, que são os atlas, os mapas, fotografias aéreas. Quais são os elementos essenciais? Autor, título, subtítulo se houver, local, editora, data de publicação, descrição física e escala se houver. Então, autor, Instituto Geográfico e Cartográfico. O título, regiões do governo do estado de São Paulo, local São Paulo, editora IGC, o ano 1999, e aí a descrição física é a escala, é um atlas, escala 1/2000. E se tivesse em e-mail eletrônico, aquelas mesmas particularidades. Colocaria tudo isso aqui acrescentando. Disponível em acesso em um CD-ROM, um DVD. Agora, documentos de acesso exclusivo em e-mail eletrônicos, né? Que são o quê? Que são as bases de dados, que são as listas de discussões, que são os programas de computador, as redes sociais. Então, eu utilizei algum desses documentos no meu trabalho, né? Para a produção do meu trabalho, como eu vou fazer a referência? Quais são os elementos essenciais? Autor, título da informação ou serviço ou produto, versão ou edição, né? Que nós já vimos que a versão em documentos eletrônicos ela é equivalente à edição, local, data e descrição física do meio eletrônico. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Então, aqui como exemplo, nós temos um Twitter, né? Que a gente já viu, então, o autor, o título da informação, o local, o ano. E aqui, como é uma rede social, a gente já viu que tem que colocar a rede e o perfil que foi acessado. E aqui, disponível em, acesso em. Aqui, esse outro exemplo já é um blog, já foi, né, a referência de um blog. Esse outro é uma mensagem eletrônica. Então, não sei fazer a referência. A norma ela tem vários exemplozinhos que vocês podem ir seguindo as informações e olhando a descrição dos elementos e identificando no documento que seria o autor, que seria o título e colocando na ordem conforme é disposta na referência. E agora, encerrando essa parte de exemplos, né? Vamos para a ordenação das referências. Há duas formas mais utilizadas de ordenação que a norma traz, que são alfabeticamente ou numericamente. Primeiro, sistema alfabético. As referências elas devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou capítulo, em ordem alfabética de seus elementos. Se houver numerais, considerar a ordem crescente. Então, o sistema alfabético nada mais é do que aquela lista no final do trabalho de vocês, por exemplo, nos TCCs, nas monografias, né, nos TCCs de vocês, tem aquela lista, né, aquelas referências, então, ordenadas alfabeticamente, e quando tiver numerais, considerar a ordem crescente dos numerais. E a outra forma é o sistema numérico, né? Que aí ele já vai acompanhar a ordem de citação dos documentos ao longo do trabalho, né? De acordo com a sequência que aparece no texto. Então, estou escrevendo meu trabalho e referenciei aqui no caso primeiro, o Cretela Júnior. Aí coloquei umzinho indicando que foi a minha primeira referência. Então, lá na minha lista de referências, vai ser Cretela. E assim sucessivamente. Todos os índices coletados para a região aí foram analisados. Aí um 2 aparece aqui, que já foi a minha segunda obra que eu utilizei. Então, o 2, lá na minha lista de referência, vai ser o boletim estatístico. E assim sucessivamente. E é isso, gente. Foi um pouco longo, porque são várias particularidades e eu não falei de tudo. Então, lembrando para vocês consultarem a norma, porque existem vários outros documentos que eu não falei,
várias outras particularidadezinhas que eu também não falei, porque eu tentei me concentrar apenas naqueles que eu mais identifiquei na lista de referência dos trabalhos que a gente já recebeu, né, nos TCCs de finais de curso, para depósito no repositório no catálogo da biblioteca. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, por favor, pode colocar nos comentários ou mandar e-mail, né, para a gente, para a biblioteca, que o e-mail está aqui abaixo, bcr@ufc.br. Lembrando que no nosso módulo também tem a atividade avaliativa, espero que vocês façam, e tem uma cruzadinha para vocês também testarem os conhecimentos de vocês. Então, quando vocês fizerem, por favor, coloquem nos comentários o que acharam, certo? Espero ter ajudado um pouco, obrigada e até a próxima.